Ok, vamos lá. Já pararam para pensar num mundo sem micro-ondas, sem post-its ou, pior ainda, sem antibióticos? O mais maluco disso tudo é que nenhuma dessas invenções foi planejada. Pois é, foram acidentes. Hoje a gente vai mergulhar nas histórias incríveis por trás desses erros geniais que, sem querer, mudaram completamente o nosso mundo. É uma ideia meio estranha, não é? A gente imagina que o progresso vem de planos super detalhados, de muito cálculo, mas e se vier do caos, do puro acaso? É exatamente isso que a gente vai ver aqui. Como os que pareciam ser os maiores fracassos acabaram se tornando, na verdade, os maiores avanços que já tivemos. Então, a nossa jornada começa agora. Vamos dar uma olhada naqueles momentos em que um pequeno deslize, sabe, uma falha que ninguém esperava, não foi o fim da linha. Pelo contrário, foi o comecinho de algo absolutamente genial. São histórias que mostram que, às vezes, a sorte, ela ajuda quem está distraído, mas com a cabeça curiosa. Pensem comigo, o que é que um chocolate derretido tem a ver com um bolor que salva vidas? Parece que nada, né? Mas tem uma coisa que liga os dois: curiosidade. É aquela capacidade de olhar para um acidente, para uma bagunça, e em vez de só lamentar, perguntar: ué, por que isso aconteceu? É esse tipo de pensamento que transforma um desastre na cozinha numa descoberta de laboratório. Ok, vamos para a prática. A gente vai começar em lugares que todo mundo conhece muito bem: a cozinha e o escritório. Preparem-se, porque vamos descobrir como dois objetos que a gente usa todo santo dia nasceram de acidentes que, olha, poderiam ter acontecido com qualquer um de nós. Qual o aparelho que mais salva a vida na hora de esquentar o almoço? O micro-ondas, claro. Parece uma coisa super moderna feita para cozinha, né? Mas a origem dele não tem nada a ver com comida. Na verdade, tudo começou com tecnologia militar, daquelas bem avançadas. Imaginem a cena. Estamos em 1945. O engenheiro Percy Spencer está lá, trabalhando com radares militares. De repente, ele sente uma coisa meio estranha no bolso. Era uma barra de chocolate que ele tinha guardado e que agora estava completamente derretida. A maioria de nós ia ficar bravo, né? Mas ele não. Ele foi curioso. Ué, o que derreteu meu chocolate? Essa curiosidade fez ele apontar o radar para outra coisa: grãos de milho. E o resultado? Pipoca. Aquele momento de curiosidade por causa de um chocolate estragado acabou criando uma indústria de bilhões de dólares. Incrível. Saindo do calor do micro-ondas, a gente vai agora para uma cola que não cola. Parece a coisa mais inútil do mundo, certo? Bem, a história do Post-it é o exemplo perfeito de como um fracasso gigantesco pode, na verdade, ser a solução para um problema que ninguém nem sabia que existia. A ironia é que é simplesmente sensacional. O cientista Spencer Silver estava obcecado. Ele queria criar a cola mais forte do universo. E o que ele conseguiu? Exatamente o contrário. Um adesivo super fraco, que mal conseguia grudar duas folhas de papel. Por anos, essa invenção dele foi motivo de piada no laboratório. Até que um colega que vivia perdendo a página do livro de hinos na igreja teve uma ideia brilhante. E se a gente usasse essa cola inútil para marcar as páginas? E pronto. Aquele momento eureka transformou um erro de laboratório numa ferramenta que hoje está em todo escritório do mundo. A gente já viu como acidentes podem criar coisas úteis para o nosso dia a dia. Mas agora o negócio fica sério. Vamos entrar no mundo da ciência pura. Um lugar onde um acidente não cria só um produto novo. Ele muda a nossa forma de enxergar a realidade. Vamos descobrir como um brilho misterioso num laboratório escuro deu à humanidade o poder de ver o invisível. O que vem a seguir não é só a história de uma invenção, não. É a história de como a humanidade ganhou, basicamente, um novo sentido. Uma nova maneira de ver o mundo que, revolucionou a medicina e a física para sempre. Tentei visualizar a cena. Wilhelm Röntgen, lá no laboratório dele, tudo escuro, fazendo uns experimentos. Do nada, uma tela fluorescente do outro lado da sala começa a brilhar, sem nenhum motivo aparente. Intrigado, ele começa a colocar objetos na frente do tubo, mas o brilho não para. Até que, por fim, ele coloca a própria mão e vê uma imagem que ninguém nunca tinha visto antes. O esqueleto da própria mão dele, brilhando na tela. Foi assim, num momento de puro susto e admiração, que o raio-x foi descoberto. E o impacto disso foi, uau, imediato e gigantesco. Não era só uma coisinha curiosa de laboratório, era uma janela. Uma janela para o interior do corpo humano. Uma descoberta por acidente, mas tão profunda, que rendeu a ele o primeiríssimo Prémio Nobel de Física da história. E, claro, reescreveu todos os livros de medicina da época. E falando em impacto, hein? Às vezes o erro não muda só a ciência, ele muda a cultura. É o caso aqui. A farmacêutica Pfizer estava procurando um remédio para problemas do coração. Só que o remédio não funcionou muito bem para isso. Mas os voluntários homens dos testes começaram a relatar um efeito colateral, digamos, bem específico.
A empresa sacou na hora que o fracasso deles era, na verdade, a solução para um problema totalmente diferente. E foi assim que nasceu o Viagra, um dos acidentes mais lucrativos de todos os tempos. Bom, até agora a gente viu acidentes que trouxeram conveniência, conforto, até muito dinheiro. Mas as próximas histórias, elas são de outro nível. São sobre erros que não mudaram só o nosso estilo de vida. São erros que, literalmente, nos mantêm com vida. A gente está falando de acidentes que viraram verdadeiros milagres da medicina. Agora, a gente vai ver a história de como a peça errada, colocada no circuito errado, na hora errada, acabou dando um ritmo novo e constante para milhões de corações pelo mundo todo. O engenheiro Wilson Greatbatch estava lá, montando um aparelho para gravar os sons do coração. Só que, sem querer, ele pegou o componente eletrônico errado e colocou no circuito. De repente, o aparelho começou a fazer um tic-tac elétrico, um pulso perfeito, com um ritmo constante. O primeiro pensamento dele poderia ter sido: pronto, estraguei tudo. Mas não, em vez disso, ele ouviu algo familiar, a batida de um coração. E naquele exato instante, ele percebeu, o erro dele não tinha criado um gravador quebrado, mas sim um regulador de batimentos cardíacos perfeito. E qual foi o resultado desse pequeno engano? A invenção do marca-passo, o pacemaker implantável. Um aparelho que, desde aquele dia, já salvou e melhorou a vida de milhões e milhões de pessoas. É talvez o exemplo mais forte de como um simples erro pode ter consequências incrivelmente positivas. E agora? Agora a gente chega na mãe de todas as descobertas acidentais. A história que prova que, às vezes, um pouco de desorganização e talvez até um pouco de preguiça pode salvar o mundo. Essa é a história da penicilina. Então, em 1928, Alexander Fleming volta de férias e dá de cara com uma das culturas de bactéria dele toda contaminada com bolor. A reação normal de qualquer cientista seria jogar tudo no lixo, certo? Mas ele parou e olhou mais de perto. Tinha um círculo limpo, um halo, em volta do bolor onde simplesmente nenhuma bactéria conseguia crescer. Ali, ele não viu só uma amostra estragada, ele viu uma arma. Aquele bolor bagunçado, o penicillium, deu ao mundo o primeiro antibiótico e, com isso, começou uma era completamente nova na medicina. Depois dessa viagem toda por cozinhas, escritórios, laboratórios, o que a gente aprende com tudo isso? Acho que todas essas histórias apontam para uma verdade muito forte. Talvez essa nossa obsessão por perfeição, talvez ela esteja errada. Talvez o erro não seja o contrário do sucesso. Talvez seja parte do caminho até ele. O caminho da inovação quase nunca é uma linha reta. Como a gente viu aqui, é um caminho cheio de curvas, de desvios que ninguém esperava, de acidentes felizes. A genialidade de verdade não tem nunca errar. Está inteiramente aberto o suficiente para enxergar a oportunidade que está escondida ali, bem no meio do erro. E com isso, fica a pergunta no ar. Da próxima vez que alguma coisa der errado, seja no trabalho, em casa, num projeto pessoal, antes da gente ficar com raiva, talvez valha a pena parar por um segundo e só observar. Porque quem sabe, o próximo grande avanço que vai mudar o mundo pode não estar num plano perfeito, pode estar bem ali, na nossa frente, disfarçado de um simples erro.